Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos, são 8 horas. Bom dia aí para mais uma live com a Alessandra Viegas, euzinha, e vamos esperar aí esse primeiro minutinho, o pessoal aparecer. Já apareceu a Josi ali para mim, e aí aparece um montão de gente. Simone, Fernanda, Suelane, bom dia, Rosilene, vamos lá, tô vendo vocês aí, hein? Bom dia, Simone, bom dia, Solange, Fernanda, vamos lá então. E aí a gente já colocou, né? Estamos colocando as lives lá. Bom dia, Marco. Estamos colocando lá. Bom dia, Cleide. Bom dia, Fátima. Quem eu vou vendo aqui que está assistindo, eu já estou dando bom dia anterior. Antes da pessoa dar bom dia. Escrever aqui. E aí, né, o pai da Cleide, graças a Deus, aí já está em pronta recuperação. Glória a Deus, a gente que tem orado. Bom dia, Raquel. Bom dia, Fernanda Silva. Rosana, Cristiane. Vamos lá, então. Nessa manhã, bom dia, irmã Elvira. Bom dia, Maria de Fátima. Paz. Vamos lá. Então, nessa manhã, vamos continuar João, capítulo 4, parte 2. E o texto é riquíssimo. Café com Cristo, Café com Cristo com a Alessandra. Vamos lá. Então, João, capítulo 4. É a parte 2 hoje. O texto é riquíssimo. E eu estava estudando hoje de manhã e aí apareceram mais coisas ainda. Mas vamos falar aqui, né? Do encontro de Jesus com essa mulher que é uma teóloga. É uma teóloga em potencial. E a gente vai falar sobre isso nessa manhã, né? Ontem a Simone me deu uma ideia que eu vou ficar dando bom dia para vocês até 5 minutos. Depois eu paro, porque quem está assistindo depois lá no YouTube fica perdido, né? Bom dia, Luzia! Louvado seja Deus, o pai da Cleide está bem. Então, nesse primeiro momento aí, os alunos da classe, da live que entram primeiro, eu vou falando. Depois eu vou ter, né, começar a explicar aqui. E aí não dá para ficar falando toda hora. Mas vamos lá. Mas à medida que eu for lendo, eu vou respondendo daqui, tá bom? Bom dia, Neia. Vamos lá. O sol voltou, então vá para o sol nessa manhã. João capítulo 4, naquele dia tava sol. Naquele dia tava sol, tava um calor. E a mulher foi até o poço na hora sexta. Bom dia, Érica. Good morning. Good morning, gostei. Deus de manhã. Vamos lá, então. João capítulo 4. Temos uma mulher que foi ao meio-dia, bom dia, Cláudio, pega água no poço. E aí na sua Bíblia pode estar lá, hora sexta, João capítulo 4, versículo... Vamos lá, versículo 6. Ali ficava o poço de Jacó, João capítulo 4, verso 6. Ali ficava o poço de Jacó. Jesus está cansado da viagem e se senta junto ao poço e era por volta do meio-dia. Vamos falar desse poço? Pois é. Vamos falar desse poço aí. Resumindo a história, os personagens da história são Jesus, e a mulher samaritana.
e o povo de Samaria, certo? Porque depois que Jesus tem um encontro com a samaritana, você que já conhece, você que leu ontem o restante do capítulo, ou que leu para hoje, né? Então, depois que Jesus encontra a mulher, e a mulher encontra Jesus, né? Ela vai sair dali e vai falar para os homens da cidade, vai falar para a cidade, né? Ela vai falar no versículo 39. Então, vamos lá. João 4, hoje eu estou pulando, porque ontem a gente já falou várias coisas, então hoje vamos pulando aí. Bom dia, Rose! Bom dia, Deise! Vamos lá. Em João capítulo 4, versículo 29, isso. No versículo 28, João capítulo 4, versículo 28. Bom dia, Fabiana. João 4, 28. Bom dia, Ivonete. Diz assim: quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Então, essa mulher que não falava com ninguém. Bom dia, Isabela. Bom dia com alegria. Essa mulher que não falava com ninguém, onde que eu posso inferir que essa mulher não falava com ninguém? E que ninguém falava com ela, que ela era um incômodo? Por causa da marca temporal do texto. Por isso que eu venho falando. Presta atenção. Bom dia, Ana Paula Moraes. Bom dia, irmã Edna. Então vamos. Bom dia, irmã Jurema. Quando existe uma marca temporal no texto, ou seja, uma palavra que denota tempo, isso pode ser uma das chaves do texto. E no caso aqui é: a mulher foi ao poço buscar água ao meio-dia. O que isso significa? Que essa mulher vai ao poço num horário que ninguém vai. Bom dia, Maísa. Por quê? Tem algum motivo. Bom dia, Thelma. Então, ela vai num horário, essa mulher vai ao poço em um horário em que ninguém está ali e Jesus vai estar lá. Infere-se, supõe-se que essa mulher não quer encontrar ninguém, e essa mulher está indo num horário em que ninguém também vai encontrá-la, porque ninguém vai ao poço nesse horário. Ou as pessoas vão ao poço pela manhã, dar água aos animais naquela época, ou buscar água para si, ou as pessoas vão ao poço à tarde. No fim da tarde, o sol está baixando, e fazer a mesma coisa, dar água aos animais do rebanho, ou buscar água para si, para passar a noite, água. Então, esse é um ponto interessantíssimo do texto, porque vai mostrar o que vai acontecer ao longo do texto. Então, a mulher que não falava com ninguém vai largar o cântaro, que a gente já viu ontem, aquilo que ela mais precisava, que era água, agora ela deixa para lá, porque ela agora ela tem uma nova prioridade. Qual é a prioridade dela agora? Versículo 28 e versículo 29. Ela deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Vamos ver daqui a pouco o que é tudo que ela fez, tá? Porque eu quero ir lá no poço. Então, essa mulher vai à cidade, vai ao povo contar o que aconteceu, certo? E depois, no verso 39 de João, capítulo 4, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali, marca temporal, 2 dias.
Muitos outros creram nele por causa da palavra da mulher, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Portanto, uma mulher que não falava com ninguém, a gente vai ver isso já já, é alguém agora que fala para toda a cidade: bom dia, Luísa. E a cidade fala com ela. E as pessoas falam com ela. Ponto. Tá. Vão pro poço. Essa mulher que teve um encontro com Jesus e que agora vai anunciar. Existe uma coisa na Bíblia. Uma coisa é ótimo, né? Existe um tema na Bíblia, um gênero literário, chamado literatura do poço. Bom dia, Josilene! Já ouviu falar nisso? Bom dia, Vera! Literatura do poço. Essa literatura do poço, ela demonstra o prelúdio de um casamento. Ó, tá começando a vir as ideias, né? O prelúdio de um casamento. Vamos lá? Quero que você vá em Gênesis, pega a tua Bíblia aí, e vá em Gênesis 29, versículo 1. Tinha um camarada lá chamado Jacó. Gênesis 29. É legal se eu tô rindo, porque é muito legal, tá? E o texto de João 4 está fazendo alusão a isso. Quem é que vai casar com quem? Né? E quem vai participar também desse casamento? Vamos lá, então? Gênesis 29, 1 vai dizer o seguinte. Jacó, se talvez ela fale poço de Jacó por causa disso, tá bom? Mas no Gênesis não se fala de nenhum poço com o nome Poço de Jacó. Bom dia, Milene, Mileide. Então, o Poço de Jacó aqui talvez seja por causa desse texto do Gênesis 29, 1, tá? Bom dia, Miriam. Vamos lá. Gênesis 29, 1. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntaram-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra na boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Estou em Gênesis 29. Agora o verso 4. Jacó perguntou aos pastores: de onde vocês são, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Bom dia, Karine, Tayana, Jorge. Estou em Gênesis 20. Vivian! Estou em Gênesis 29 agora. Falando do poço do Jacó, lá do João capítulo 4. Gênesis 29, 5. Perguntou-lhes, o Jacó perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. E Jacó perguntou: ele vai bem? Responderam: vai bem. Olha, Raquel! Ah, você já conhece o negócio. Olha, Raquel, a filha dele, está vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos. Enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra. Você já sabe da história. Verso 10. Não, aí verso 9. Enquanto Jacó ainda falava, chegou a Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Bom dia, Losimere. Bom dia, Regina. Gênesis 29, 10. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, as ovelhas do Labão, aproximou-se. Jacó viu a Raquel e foi dar uma de forte para impressionar. Todo homem é a mesma coisa. Vamos lá.
Aí ele sozinho remove a boca do poço, dá de beber ao rebanho do Labão. Feito isso, Gênesis 29:11. Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Você já conhece o restante da história. Ele se apaixonou perdidamente pela Raquel junto ao poço. E um casamento está sendo anunciado nesse momento, tá? Vá agora em Êxodo capítulo, Gênesis 29:1, Êxodo capítulo 2. Rapidinho, deixa eu pegar aqui o texto. É o texto que o Moisés encontra a filha lá do Reuel, né? A Zípora. É aquele texto lá. Se alguém sabe aí, eu tinha anotado aqui. Da literatura do poço. Só um instante, a gente está em live. Isso mesmo, Êxodo capítulo 2, versículo 15. Êxodo capítulo 2, versículo 15. O Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Bom dia, Ana Paula Meirelles, Sandra. Vamos lá, estou em Êxodo 2:16 agora. Chegando lá, ainda Êxodo 2:15. Chegando lá na terra de Midian, o Jacó se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Quando o narrador diz isso é porque já vem casamento por aí. As quais vinham tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. É a mesma coisa do Gênesis 29, o casamento do Jacó anunciado com a Raquel. E aqui é o casamento do Moisés que está sendo anunciado, o casamento dele com a Zípora, uma das 7 filhas lá do Reuel, que é o sogro do Moisés, que tem mais 2 nomes. Bem, e aí acontece tudo, tá? Depois você leia Êxodo capítulo 2, versículo 15 em diante. Agora sim, Gênesis capítulo 24. Isso é muito importante. Isso é a chave do texto do João capítulo 4, de um outro olhar, tá? Bom dia, Simone! Simone lá do Barra do Piraí. Então, olha só. Agora eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 24, porque tem outro casamento aqui a ser anunciado, que é o casamento do Isaac com a Rebeca, tá? Então, quais são os elementos? Um homem está sentado no poço, ou está próximo de um poço, os rebanhos vêm para beber água e a noiva vem, tá? Em Gênesis 29 e em Êxodo capítulo 2. Bom dia, Ivete! Vamos lá, presta atenção. Jesus está sentado no poço. Bom dia, Miriam. A mulher samaritana chega para buscar água. Já sentiu? Pois é. Tá aí os 2 elementos. Agora, vamos para Gênesis 24. Gênesis 24 começa falando do seguinte, que o Abraão, Gênesis 24:1, Abraão já era velho, né? Estava com idade muito avançada, o Senhor o havia abençoado. O Abraão chama o servo dele de confiança e diz o seguinte, coloca a tua mão aqui por baixo da minha coxa, vamos fazer um juramento de que você vai encontrar uma esposa para o meu filho,
na minha família. Uma esposa para o meu filho na minha família. Muito bem. E aí o servo diz assim, talvez a mulher não queira vir comigo. Gênesis 24, 5. Nesse caso, eu vou levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio. Aí o Abraão diz assim, cuidado. Não faça meu filho voltar para lá. Quem me acompanhou no estudo de antes de ontem, Gênesis 22, viu lá que quando o Abraão desce do Moriá, né, do Monte da Visão, ele desce sozinho. O Isaac está vivo, mas o Isaac desceu por outro lado e o Isaac agora foi morar em outro lugar. Nisso, no Gênesis 24, o Abraão chama o servo e agora no verso 7, o Abraão vai dizer assim, a Fabiana está falando uau, o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e que me falou e jurou, a sua descendência darei essa terra, o Senhor enviará o seu anjo adiante de você para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Uma esposa para o meu filho. O que vai acontecer? O servo vai, confiando nessa palavra de que o anjo vai mostrar para ele quem é. E o servo do Abraão, depois você leia isso, senão a live vai acabar só 3 horas da tarde. O servo do Abraão vai fazer o seguinte, vai fazer uma oração a Deus, a partir do versículo 12, né? Aí, não, olha só, no verso 10, o servo pega 10 camelos, tá? Para dar de presente lá, né, e tal, pega uma parte dos bens, vai embora para Mesopotâmia, aí diz assim, verso 11, fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água, Gênesis 24, 11. Era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água, tá vendo aqui os elementos? Mas ali era meio-dia, agora é de tardinha. Esquece a hora, mas os elementos principais estão aqui. Um homem, uma mulher que vai pegar água no poço. E tem o poço. Por isso é a literatura do poço, que é o prelúdio de um casamento, tá? Bom, aí no verso 12, o servo vai fazer uma oração. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes e sejas bondoso para com meu senhor. Eu estou ao pé da fonte de água, do poço. As filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, a moça que eu disser. Inclina o cântaro para que eu beba. Você sabe por que eu estou rindo, né? É a mesma conversa de Jesus com a samaritana. Inclina o cântaro para que eu beba, e ela me disser, beba, eu darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, lá vem ela, a noiva, filha do Betuel, filho de Milca, a moça era bonita e tal, ela desceu até a fonte, encheu o cântaro, e aí verso 17 de Gênesis 24, bom dia, Antônio. Então o servo correu ao encontro dela e disse, peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Lembra o que Jesus falou para a mulher? Dá um pouco d'água aí. Verso 18 de Gênesis 24. Então ela respondeu, beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. E daqui tudo vai acontecer. E o servo só observando. O que vai acontecer depois? Nas 3 histórias. Depois que um homem no poço encontra uma mulher
que vai ser a noiva, né? A Rebeca sai do encontro e vai anunciar em casa. Bom dia, Edivanda. O que tinha acontecido lá no poço, tá? No caso do Gênesis 24, leva o servo para casa dela, porque tudo se revela, né? Ela é parente, é tudo. É o anjo que fez com que chegasse na família certinha. E aí no Gênesis 24, verso 40, o servo diz: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo. Ou seja, ele está dizendo as palavras que o Abraão tinha dito para ele. E aí conta tudo, isso procede do Senhor e tal. E aí a Rebeca vai para casa e anuncia tudo que tinha havido o encontro. A Raquel faz a mesma coisa, vai para casa e anuncia. E a filha, a Zípora lá e as meninas fazem a mesma coisa, vão para casa e anunciam ao pai que tinha encontrado Moisés lá no caminho, no Êxodo capítulo 2, verso 15 em diante. O que a mulher samaritana fez depois do encontro com Jesus? Bom dia, Demilde. Foi à cidade e anunciou para todo mundo. No verso 29, né? João, vamos voltar agora para João. João, agora sim, nosso texto de hoje, para quem começou agora, é João capítulo 4, continuando de ontem. No João capítulo 4, verso 29, finalzinho do 28, a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem, que é o noivo, né? Que me disse tudo quanto eu tenho feito. E aí, fazendo a relação entre os textos, o que a gente teria em João capítulo 4 aqui, né? A mulher, né, é a Rebeca, é a Zípora, é a Raquel, é a mulher samaritana, tá? Que vai se casar, né? O Isaac lá, o Moisés lá, o Moisés lá, o Isaac lá e o Jacó lá, no texto aqui, seria o próprio Deus, tá? O próprio Deus. Quem é Jesus no texto lá de Gênesis 24? O servo. O servo. Jesus é o servo que vai encontrar a noiva para o casamento de Deus, tá? Com todo o povo. Então, Jesus é esse servo que chegou e viu a noiva. Quem é a noiva? É a mulher samaritana. Só que ela é a noiva que vai anunciar para toda a cidade. Mas esse casamento não é só com ela. Esse casamento é com o seu povo. Lembra o que o Abraão fez com o servo? Vai lá, ô Dóris, bom dia. Vai lá, o Abraão falou para o servo, vai lá, encontra uma noiva para o meu filho, para que fique na mesma família, tá? E aí Jesus vem a Samaria encontrar uma mulher, e essa uma mulher vai falar com todo o povo, e todo esse povo vai vir até Jesus. E o negócio foi tão profundo que pediram para Jesus ficar com eles ali, e Jesus fica com eles 2 dias, que é o tempo de aprofundar o relacionamento, e no final eles vão dizer para Jesus:
Vão dizer para a mulher, já não é por causa do que você falou que nós temos crido, mas é porque nós, eu estou toda arrepiada aqui, mas é porque nós mesmos temos visto que esse aí é o Salvador do mundo. Então, o resgate dos samaritanos está em João capítulo 4, tá? E aí, eu te pergunto, quem são os parentes de Abraão que estavam longe? Os samaritanos. Bom dia, Maria de Fátima. Ah, não, já te dei bom dia. Agora tá falando amém, glória a Deus. Quem são os parentes de Abraão que estavam distantes e que agora vão se aproximar e vão se casar com o próprio Deus? Os samaritanos. Tá? Então, isso é muito... O texto de João capítulo 4 tinha que ser uma semana só sobre ele, tá? Porque ele é muito profundo. E aí, o que eu quis trazer ontem e hoje? Como eu falei, de repente você já viu várias pregações sobre João capítulo 4. Jorge está dizendo. É aí que judeus e samaritanos, né, ao anúncio desse casamento, por isso é literatura do poço, para que eles se unam e sejam novamente um só povo, um casamento que une todos os povos, tá? Então, é muito bonito. Vou te falar um negócio. Então, eu quis trazer isso, porque de repente você ainda não tinha ouvido nessa vertente daí, tá bom? Estão falando pra caramba. Vamos lá. Dessa literatura do poço. E aí, o que confirma isso? O que confirma isso é o que está no meio do texto, tá? João capítulo 4. Aí você diz, isso aqui parece que não tem nada a ver com o texto. Tem. João capítulo 4, a partir do verso 31, né? 30, a partir do verso... Peraí. No verso 27, João capítulo 4, verso 27, diz que os discípulos chegaram com a comida, certo? Chegaram com a comida, viram Jesus conversando com a mulher, mas ninguém ousou perguntar nada, né? Ninguém ousou perguntar nada. Aí, a partir do verso 30 de João capítulo 4, saíram da cidade, foram até onde Jesus estava. O povo vem, o povo está vindo. Só que nisso, João 4:31, nisso, ou seja, enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Jesus, come, mestre, come, você tem que comer, homem. E aí o verso 32 de João 4, Jesus lhes disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, né? Que é a missão de Jesus. Essa comida para comer é a própria missão de Jesus que o alimenta. Ao mesmo tempo que o alimenta, faz com que ele anuncie, né? E aí os discípulos, né, verso 33, começaram a dizer, será que alguém trouxe algo para ele comer, gente? O que esse homem está dizendo? E aí Jesus vai declarar no verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ô Gilda, vamos lá. João 4:35. Vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses até a colheita, né? Eu, porém, lhes digo. Tá aqui a chave também. Dos samaritanos do casamento da literatura do poço. Eu, porém, lhes digo. Levanta os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Que é isso? Que colheita é essa? Não tem nada a ver com colheita. Por que ele está dizendo? Faltam 4 meses para a colheita. Natural. Mas eu vos digo, levanta os olhos. Por que tem que levantar os olhos? Quem é que está vindo? Os samaritanos. A mulher foi lá, anunciou. E o que o texto diz? Enquanto isso,
Os samaritanos estão vindo. E enquanto isso, existe essa conversa aqui de comida, de ceifa, de colheita. E Jesus diz, levanta os olhos, porque os campos já estão brancos para a colheita, para a ceifa. São os samaritanos vindo para reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo. Eles mesmos vão dizer isso, né? E essa colheita é o quê? O casamento acontecendo e Deus sendo de novo, né? O Abraão, sendo de novo o pai desse pessoal, né? Que agora é o próprio Deus, que nesse casamento vai se tornar o pai de todos os samaritanos. O afastamento, estão dizendo que está arrepiado, né? O afastamento acabou aqui. Agora é a hora, tá? Então são várias linguagens. Linguagem agrícola, da questão da colheita, da semeadura, da colheita, dos campos que estão brancos. Linguagem de casamento na literatura do Poço, tá? A caneca aí, ó. Esse Deus que diz não tenha medo, tenha paz. Ó, água da vida. Ih, tá me vindo outro texto aqui. João capítulo 2, né? Ó, transformou a água em vinho onde? Pois é, você sabe, né? Você sabe, eu vou dizer não. Onde é que ele transformou a água em vinho? Então, essa linguagem de casamento é uma linguagem que sempre existiu no Antigo Testamento. E como o Novo Testamento é o complemento do Antigo, né? Então, é isso que está acontecendo aqui, tá? Literatura do Poço. Bom, temos tempo, vamos para outra coisa agora por causa das lições. Desculpe. Ontem a gente falou da questão dos 5 deuses da Samaria, não é isso? Esses 5 maridos seriam os 5... Bom dia, Marisa! Marisa Leonardo. Então, vamos lá. Esses 5 maridos seriam os deuses da Samaria, a gente já explicou isso ontem. Mas vamos pensar hoje que esses 5 maridos fossem realmente maridos, tá? E aí, essa mulher seria uma mulher incômoda, e incomodante, e incomodada, porque é alguém com problemas seríssimos, emocionais e tal, alguém totalmente fora do metro, totalmente fora da medida. E Jesus vai dizer, no capítulo 4, versículo 17, Jesus vai dizer, no 16, vá, chama teu marido e venha cá. E a mulher vai responder, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora você tem não é teu. Isto disseste com verdade. Jesus muitas vezes vai buscar a gente, né? E essa é a 4ª lição, porque ontem a gente fez 3, para curar aquilo que nos machuca. Jesus vai buscar a gente para curar aquilo que nos machuca. E o que machuca essa mulher é isso daí, essas dificuldades, vamos entender dessa forma hoje, de relacionamento. Isso também tem base no texto, a partir do momento que ela vai buscar água num horário em que ninguém vai, para não, para não passar pelos olhares de preconceito e toda essa coisa. Então, também a base no texto, tanto para falar que os 5 maridos são os 5 deuses da Samaria, lá em segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 24, como dizer que é marido mesmo. E aí, o que acontece? Quando ela diz que ela não tem marido, perceba que Jesus não a julgou, mas Jesus foi no ponto positivo, que é isto disseste
com verdade. Ah, pois é. E é aí que a gente vai agora. Olha para a tua Bíblia. Vamos contar quantas vezes aparece a palavra verdade aí, ou algo relacionado com verdade. A primeira vez que aparece a palavra verdade é aqui. Isto disseste com verdade. Final do verso 18. A mulher vai dizer então, né? Vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, eu vou voltar aqui. Mas mais para baixo existe uma conversa acerca de adoração. E Jesus vai dizer no verso 23, e aí depois você pinta aí na sua Bíblia, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é a verdade. Depois anota aí, o que Jesus fala em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Em João, capítulo 15, versículo 26, você que me acompanha desde quando eu comecei, no dia que eu falei do Espírito Santo, do Paráclitos, ele é o Espírito da verdade. João 15, 26. João 14, 17 também fala isso. Ele é o Espírito da verdade. Eu e você só podemos adorar a Deus se nós lidamos com Deus na verdade. Eu não posso ser falsa com Deus. Eu preciso mostrar para Deus quem eu sou, de verdade. E isso é um exercício. E aí, se a minha verdade me incomoda, bom dia, Luciano, se a minha verdade me incomoda, como a mulher falou, eu não tenho marido. Essa é uma verdade que a incomodava. Se a minha verdade me incomoda, eu preciso falar isso com Deus. Ele vai me tratar e depois eu vou feliz e contente, continuando a ser verdadeira com todas as pessoas. E isso é que vai me qualificar para adorar a Deus. Porque se Deus é a verdade, se Jesus é a verdade, se o Espírito é a verdade, eu preciso ser verdade também. Então eu só posso adorar a Deus em espírito e em verdade. E ponto. E pronto. Ponto e pronto. A mulher disse a verdade. Então, quando ela entra em contato com aquilo que a incomoda e ela diz para Jesus, a cura começou. Tanto começou que o que aconteceu? Essa mulher que não falava com ninguém, essa mulher, ninguém também falava com ela. João capítulo 4, versículo 28, diz que a mulher deixa o cântaro, vai para a cidade e fala para as pessoas. E João capítulo 4, que eu já li para você, versículo 39, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram e falam com ela. Ela está curada. Ela entrou em contato com a sua verdade. Essa conversa com Jesus curou essa mulher e mais. Qual é o anúncio dessa mulher? Venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. João capítulo 4, verso 29. Não será por acaso ele o Cristo? O que é tudo que ela tem feito? Você teve 5 maridos. Você está no 6º e ele não é teu. O incômodo da mulher
passou a ser a mensagem dela. E quando o pessoal olha para aquela mulher que não falava com ninguém, abrindo a boca e dizendo, gente, vem! Eles ficaram, caramba, se o camarada fez isso com ela, vamos lá ver. E foram. E Jesus tratou as questões dessa gente toda. Tanto que essa gente diz para Jesus, fica com a gente mais um pouco aí, mestre. E além de mestre, o que eles disseram? Agora nós cremos que ele é o Salvador do mundo. Falaram para a mulher. Então, sabe, quem viu a Alessandra antes, e olha hoje assim, caramba, pai, eu ainda tenho que melhorar muito. Reconheço isso, tem que melhorar muito. Mas tem gente que acha assim, caramba, Alessandra, você mudou a peça, hein? Pois é. Eu entrei em contato com a minha verdade. E um texto que me remete a isso é Isaías 61, 7. Em lugar da eu amo esse texto. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. O que aconteceu com essa mulher? A vergonha dela passou a ser a sua mensagem. E o pessoal passou a acreditar por causa disso. Ou seja, a experiência ruim que eu e você possamos estar passando agora, ou já passamos, os nossos erros, os nossos pecados, sabe? Isso, quando Jesus trata, quando a gente fala a verdade com ele, e ele trata, isso certamente, Deus pode utilizar isso para ser o caminho, para a minha mensagem depois e o caminho da empatia. Para alguém que teve o mesmo problema que eu, identificar-se comigo e falar assim, caramba, olha, se Deus fez isso com a Alessandra, ele pode fazer comigo também. Foi isso que aconteceu lá. Então essa mulher colocou diante de Jesus a sua verdade e que a incomodava. Só que ele tratou isso e lá vai ela feliz e contente. E ela esqueceu o cântaro. Ela esqueceu o cântaro. Gente, o desespero dela era tão grande que quando Jesus falou que ele tinha água viva, ela falou assim, me dá essa água aqui para que eu não venha mais aqui todo dia. Porque todo dia, quando eu chego aqui meio-dia, eu me lembro do que eu sou, da minha verdade e tal. E ninguém fala comigo, eu não falo com ninguém, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. Lá vai ela, cabeça erguida, falar para todo mundo que ela conheceu um homem que disse tudo que ela tem feito. O negócio não é ela dizer isso. O negócio é ela aparecer de cabeça erguida, abrir a boca e falar. Eles tomaram um susto. Entendeu? Não é o que ela falou. É o fato, é como ela chegou e como ela disse. Como é que ela está falando isso com tanta naturalidade? E lá foi o povo ver. Pois é. Cadê a vergonha dela? Cadê ir ao poço meio-dia? Não vai mais não, acabou. Ela foi curada. O texto mostra isso, tá? Então, e aí vamos fechar o texto hoje. Por favor, não vai ter João capítulo 4, parte 3 não. Vamos lá, quem já tá caminhando pro finalzinho aí. Que tem mais uma coisa aqui que é super interessante, tá? Só pra gente fechar aí pra pegar as lições. Bom, no que a mulher tá conversando com Jesus, ela vai dizer assim, João capítulo 4, versículo 21, né? Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Por quê?
no verso 19, a mulher vai dizer: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Depois que ele disse, né, que ela não tinha marido, que disse com verdade, vai entrar na conversa da adoração. E aí ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Que este monte é esse? É o Monte Gerizim, tá? Porque ela está em Sicar. Sicar é Siquém do Antigo Testamento. Vou pegar o mapa agora que eu precisava fazer isso, tá? Sicar é Siquém do Antigo Testamento. E ali está perto do Monte Gerizim e do Monte Ebal. Luciano tá aí e ele fez até uma aula sobre isso, né? O Monte Gerizim ficava de um lado, o Monte Ebal ficava de outro. O Monte Gerizim era o Monte das Bênçãos e o Monte Ebal era o Monte das Maldições. Segundo a história, os samaritanos construíram um lugar de adoração no Monte Gerizim, tá? No Monte Gerizim. E um governante chamado João Hircano vai, ali no período interbíblico, acho que é anos 140 antes de Cristo, o João Hircano vai derrubar esse local de adoração, tá? Então, olha para o mapa aqui rapidinho. Vamos lá, ó. Como eu mostrei ontem, esse mapa aqui é mais bonito, tá? Então, ó, ele tá bem delimitado. A Judéia é a parte verde, a Samaria é a parte roxa e a Galileia é aqui em cima, tá? Ó, o Mar da Galileia aqui no meio, tá bom? A Galileia não é mar, é lago. Então, olha aqui tá escrito Samaria, tá? Deixa eu pegar direitinho. Ó, Sicar é porque aqui o comentário, a página não me permite colocar mapa, mas eu posso tirar uma foto e colocar como adendo numa outra postagem. Sicar tá bem aqui, tá? E aqui tá o Monte Gerizim, aqui tá o Monte Ebal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é o contrário. Aqui tá o Monte Gerizim e aqui tá o Monte Ebal, tá? Então, isso aqui é Sicar, ó, isso tudo é a Samaria, e isso aqui é Sicar, bem no meio da Samaria. Então, que monte é esse? É o Monte das Bênçãos, o Monte Gerizim. E aí Jesus vai dizer: não, mulher, olha só, acredita no que eu digo, nem nesse monte, nem em Jerusalém, João 4:21, vocês adorarão o Pai, né? Vocês adoram o que não conhecem. Por quê? Porque agora é que vão conhecer, porque vão casar com esse Deus agora e o relacionamento vai retornar. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação veio dos judeus. E por que Jesus está dizendo isso? Porque ele é judeu e ele é o servo do Abraão que veio, encontrou a noiva para casar, tudinho. Quem entrou agora, vai para a live e assiste depois que eu estou explicando tudinho lá, tá? Então, Jesus vai dizer isso, tá? A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, né? Em espírito e em verdade, tá? Então, Jesus começa a se revelar para ela aqui, e eu já falei disso ontem, e eu quero só falar porque isso tá lá nas lições, tá? E aí, depois que Jesus fala isso e fala da questão da verdade, verso 25, João 4:25, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias. Jesus disse: vocês adoram o que não conhecem. Olha como é que essa mulher é perspicaz, essa mulher é muito inteligente. Jesus não falou nada de Messias nenhum. Jesus falou: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E vocês têm que adorar em espírito. O Pai procura os que o adoram em espírito e é verdade. A mulher está com conversa de Messias. Ela falou a verdade. O espírito da verdade já está aqui sobre ela, revelando a ela. Que isso? Que história de Messias? Jesus não falou de Messias nenhum. E aí ela entra com essa conversa. A mulher respondeu, verso 25. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo.
Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha só. E aí Jesus vai dizer em João 4:26, eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Então, essa teóloga, né? Essa teóloga é alguém, essa personagem, vamos dizer assim, né? É alguém muito interessante nesse texto, tá? Tem muito mais lições nesse texto, então, que o Espírito da Verdade, né? Faça com que nessa manhã a gente encontre com as nossas verdades que nos incomodam, para que a gente possa entregar isso a Ele, e a gente elabore isso dentro da gente. É mulher inteligente, a gente elabore dentro de nós, para que a gente tenha mais revelações dessa maravilha que Deus é, né? Desse pai, desse noivo, desse marido, e desse Messias, desse ungido, né? Que veio para nos amar, que veio e por amor se entregou e se entrega na cruz, né? Mas a morte, como diz lá no livro de Atos, capítulo 2, esqueci o versículo, a morte não poderia reter aquele que é o Senhor da vida. Ele está vivo, e ele tem lições para nos falar nessa manhã. Então vamos fechar aqui. Vamos lá, então. João, capítulo 4. Ontem nós vimos 3 lições e hoje a gente vai ver mais 4, porque fecha aí com as 7 lições. Tá bom? Eu queria achar esse texto, né, daquele que... Mas eu boto aí na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, então. João, capítulo 4. Quarta lição, então. Jesus vai buscar a gente para curar aquilo que nos machuca. João, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Vai lá e busca teu marido. Eu não tenho marido, não. Mas essa conversa foi uma conversa curadora. Então, Jesus foi até aquele lugar para curar uma mulher. E, claro, depois curou todo mundo, né? Das suas verdades que incomodavam. Bom, quinta lição. Jesus vai buscar a gente, porque Ele sabe a nossa sinceridade. Ele sabe qual é a verdade da Alessandra. Né? Aqui, ó. Não tenha medo. Tenha paz. A verdade da Alessandra é que ela tem muito medo, né? Tem outras que eu não posso falar aqui, né? A gente entra na porta do quarto e conta para Deus e aí Ele trata da gente. Mas essa mulher aqui tinha uma verdade, então Jesus vai buscar a gente, porque Ele sabe a nossa sinceridade. Então, fale qual é a sua verdade hoje que incomoda. Jesus está bem aí buscando você, está buscando você através dessa live, né? Como buscou a mim. Sexta lição, Jesus vai buscar a gente para se revelar. A mulher disse, eu sei que vai vir o Messias chamado Cristo. Jesus diz, sou eu. Euzinho que falo contigo. Eu sou o Messias. Jesus vai buscar a gente para se revelar. Sétima lição. Jesus vai buscar a gente para mudar as nossas prioridades e nos transformar em gente que fala sobre Ele. Ele mudou as prioridades daquela mulher porque ela foi buscar água. E no final ela esqueceu o cântaro. Versículo 28. Ela esqueceu o cântaro e ela foi falar para aquela cidade, já curada, já tratada, já sabendo que Jesus era o Messias. E aí lá foi ela falar para aquela cidade. Então Jesus transformou
as prioridades dela, né? E transformou uma mulher que não falava com ninguém e que foi buscar água numa mulher que agora é uma anunciadora de quem é o Cristo, né? O Salvador do mundo. Que Deus nessa manhã nos abençoe, né? Tivemos aí 2 lives de João capítulo 4. Fale com Deus, peça a Ele para te revelar mais coisa, porque tem muita coisa aqui ainda, né? Que Deus pode falar mais ainda ao teu coração. Dar as boas notícias, exatamente. Josi está dizendo aí. Então, é hora, né? É hora de dar boas notícias. Então, vai aí, vai para o Facebook, vai para o YouTube. Não tenha medo. Tenha paz. E vai fazer o que é preciso fazer. Deus te abençoe nessa manhã. Beijo da Alessandra.